Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, nós queremos saudar você e toda a sua família com a graça e a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Verdade e Vida, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, feito para glorificar o nome do Senhor Jesus e abençoar a sua vida, a nossa vida, porque nós dependemos muito de Deus, da sua graça. No programa de hoje, o pastor Hernandes vai falar sobre alegria, apesar das provas, das tribulações, das lutas que nós enfrentamos. Será que é possível ter esta alegria, apesar das provas? Então, convide a sua família, seus amigos, para que agora sintonizem aqui para ouvir essa mensagem bíblica com o pastor Hernandes. Mas antes, eu gostaria de falar um pouco sobre o projeto Parceiro em Missão. Entre em contato conosco de segunda a sexta no horário comercial. Ligue 0800 119 105, 0800 119 105 e diga: eu quero ser um parceiro em missão do programa Verdade e Vida. Como sinal de gratidão, nós enviaremos para você gratuitamente o livro do pastor Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma. Esse livro traz uma meditação diária para todos os dias do ano, uma meditação bíblica. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante a leitura deste livro do pastor Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma. De segunda a sexta, horário comercial 0800 119 105. Desde já, muito obrigado. Conforme foi anunciado, nós vamos tratar sobre o tema alegria, apesar das provas. E nós vamos trabalhar este tema à luz de Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa nenhuma. A vida não é indolor. Nós não vivemos neste mundo numa estufa, blindados. Nós não passamos a vida numa colônia de férias, num parque de diversões. Aqui pisamos em desertos causticantes, em espinheiros que sangram os nossos pés. Aqui somos fuzilados por vendavais furiosos. Aqui enfrentamos a carranca do mal. Aqui somos espreitados pela morte. Este mundo é um vale de lágrimas. Mesmo que você tenha amigos, família, saúde, dinheiro, sucesso profissional, certamente você enfrenta lutas e provas. Algumas pessoas naufragam, outras permanecem de pé. Qual é o segredo para você viver uma vida vitoriosa e experimentar uma alegria indizível e cheia de glória, mesmo no vale das provas? Tiago, ao escrever a sua carta, ele trata desta matéria. E é isso que eu quero compartilhar com você no programa de hoje. A primeira coisa que Tiago nos ensina no texto, que já foi lido aqui para você, é que as provações da vida são compatíveis com a nossa fé cristã. Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações.
Ou seja, se você está sendo provado, se você está passando por uma luta, por um vale escuro, por situações adversas, de enfermidade, de problema financeiro, de crises, até mesmo nos relacionamentos, não estranhe isso. Os filhos de Deus, ao longo da história, enfrentaram as mesmas circunstâncias. Quando a gente está passando por uma crise, a gente pensa, só a gente está passando por isso. Não, tem outros irmãos nossos ao redor do mundo passando por essas mesmas dificuldades. Então, não estranhe. Segundo lugar, as provas não são apenas compatíveis, elas são também variadas. Tiago diz assim, meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Esta palavra várias, na língua original, na língua grega, é muito bonita. É a palavra de onde vem a nossa palavra portuguesa, policromático, de diversas cores. É claro que existem provas fáceis, existem provas difíceis, mas existem provas tenebrosas. Tem provas que nós vencemos, viramos a página. Tem outras que se grudam a nós, arrancam lágrimas dos nossos olhos, apertam o nosso coração. Talvez você esteja lidando com situações assim, dificílimas, dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu casamento, com seus filhos. Talvez lidando com enfermidade grave. Talvez vivendo um momento de desamparo até. Então, note isso. Também isso é possível. Que as provas venham com intensidades diferentes. Mas, em terceiro lugar, esse texto nos mostra que estas provações, além de compatíveis e variadas, elas são passageiras. Tiago diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes, não o ficardes. É claro que às vezes a gente passa de avião supersônico, às vezes de trem-bala, às vezes de carro de Fórmula 1, às vezes de bicicleta, às vezes andando, às vezes engatinhando, às vezes nos arrastando, mas nós vamos passar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Não jogue a toalha, não entregue os pontos, não se desespere. Às vezes, quando a gente está encurralado pela crise, a gente não vê saída, não vê uma luz no fim do túnel, não vê uma janela de escape. Quantas pessoas que, em virtude dessas crises, dessas provas, flertam com o próprio suicídio, pensando, meu Deus, para mim acabou. Há uma esperança para você, há uma saída para você. As provações da vida são passageiras. O sol vai voltar a brilhar. A tempestade vai passar. Um novo dia na sua vida vai raiar. Não se desespere. Espere em Deus. Mas, finalmente, Tiago vai dizer que estas provas, elas são pedagógicas. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Deus não foi pego de surpresa quando você foi assolado pela dor. Deus não usa rascunho em seus planos. O plano de Deus é perfeito. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O seu sofrimento não está oculto aos olhos de Deus. Ele conhece a sua dor, Ele conhece as suas lágrimas, Ele sabe o drama que você está vivendo lá dentro da sua casa. Se Ele está permitindo você passar por esta prova, é porque Ele tem um plano nisso, um plano maior. E Deus está trabalhando não contra você, mas por você. Qual o grande projeto de Deus na sua vida? É que você seja maduro, é que você seja parecido com Jesus, é que
Ele mesmo, Deus, esculpa em você a imagem do seu Filho. E não apenas leve você para a glória, mas transforme você a imagem do Rei da glória. É claro que agora a gente não está vendo isso, porque nós, limitados que somos, não enxergamos no escuro, não enxergamos na curva. Nós não sabemos o que está lá no final da linha. Mas Deus, que vê tudo no seu eterno agora, sempre esteve trabalhando para o seu bem, para que todas as coisas da sua vida concorram para o seu bem. Um dia, Deus vai mostrar a você a sua vida de cima para baixo, e você que sempre esteve olhando pelo avesso e não entendendo o projeto de Deus, vai se alegrar em Deus e vai dar glória a Deus, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então descansa em Deus, confia nele, coloque o seu fardo aos pés do Senhor Jesus. Tire essa mochila pesada das suas costas, a ansiedade, o medo, o temor do futuro, do amanhã. Ponha tudo isso aos pés do Salvador. E Ele vai tomar conta de você. Ele vai sustentar você. Ele vai firmar a sua mão, dirigir você com o seu conselho eterno e então receber você na glória. Eu vou orar por você. E agora mesmo você pode desfrutar desta alegria, mesmo nas provas, experimentando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pai, eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo, para que mesmo no meio das provas, eles experimentem a tua alegria. Em nome de Jesus. Amém. Bom saber. Jesus, nós podemos experimentar a alegria mesmo em meio às provas. Uma mensagem que certamente trouxe consolo ao seu coração. Eu gostaria que nós encerrássemos o programa Verdade e Vida hoje, lembrando duas coisas muito importantes. A primeira é que, se você desejar, nós podemos orar por você. Talvez esteja passando, como o pastor Hernandes disse, um momento de provação, mas queremos também interceder por você, porque é possível em Jesus experimentarmos esta alegria mesmo em meio às provas. Mande um e-mail para nós, seu pedido de oração para orepormim@ipb, de Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, orepormim@ipb.org.br. E também você pode ligar para nós durante a semana 0800 119 105 e ser um parceiro em missão do programa Verdade e Vida. Muito obrigado, pastor Ricardo Mota. Agradeço, irmão. Nosso programa está encerrando, mas voltaremos no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora.